É sempre bom estar de volta em casa. Quando eu falo em casa, é a minha cidade, a minha casa. Eu nasci aqui e há mais ou menos 15 anos nós moramos fora. Eu e minha esposa deixamos tudo, deixamos o emprego, deixamos uma profissão, né, ali estabelecida em Palmas, Tocantins, e fomos fazer missões. E estando lá em Trindade, o Senhor nos deu a graça de pastorear uma igreja, que é a Igreja Batista dos Discípulos, e também é conhecida lá como Discípulos Church. Então o pessoal conhece a gente assim meio... Eu acho que de batista a gente não tem nada, porque eu nasci na Assembleia. Então você imagina assim, ó, o pessoal vai esperando ouvir um pastor batista, e aí chega lá, o Senhor me pega, eu calço o sapatinho de fogo. E aí o Senhor nos ensina, o Senhor nos fala. Amém? Quem está aí, diga amém. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia comigo. Em Ezequiel capítulo 47. Quantos abriram, diga amém. Quem não abriu, diga espera, pastor. Espero, gente, eu espero. Hein? Já estou com a minha esposa, minha filha está na salinha. Estou com a minha espoletinha aqui de 1 ano e pouco, ó. Está aqui. E deixa eu dizer algo importante para você. É bom estar em casa, sabia? Quando eu entro aqui pelas portas da cidade, eu fico pensando, ô Jesus, o Senhor me tirou daqui. Eu achava que todo o meu ministério seria aqui. Eu brinquei até com a Marisa, eu falei, olha, a gente casa pensando que a gente vai morar para sempre. Deus nos levou para um outro lugar. E desse lugar eu vejo, domingo passado nós enviamos mais uma missionária para as nações. A Karina está em Moçambique, que é uma missionária nossa. Tem 2 missionários no Camboja, 2 missionários na Tailândia, eu tive o prazer de ir lá. Tem missionários meus indo agora para Juazeiro do Norte, a terra do Padim Cisso. Gente, pensa num lugar que eles odeiam crente, mas odeiam assim, ó. Porque quando o Padim Cisso morreu, ou ele estava para morrer, ele disse assim, olha, e na época não tinha tanto assim igreja evangélica, disse assim, olha, os bodes vão vir. E quando eles vierem, eles vão ensinar um outro evangelho para vocês. E aí a igreja católica lá odeia crente, mas odeia você falar assim que é crente, eles jogam pedra em você. E eu tive a oportunidade de estar lá, e pela primeira vez, quando eu disse que eu era pastor, ser odiado. Pensa um cara que achou bom, mas eu fiquei esperto também. Pensou? Tomar pedrada, gente? Meu Deus. Missões está no coração de Deus. E essa igreja faz missões. Tenho conversado com os pastores de vocês. Eu queria nessa noite compartilhar com você os 4 níveis do nosso relacionamento com Deus. Amém? O Espírito Santo vai falar muito forte ao nosso coração, porque essa palavra o Senhor falou comigo. Mais ou menos 1 mês atrás nós tivemos ali a conferência de avivamento da igreja. E eu abri a conferência falando essa palavra. Nessa noite o Senhor vai estreitar o relacionamento dele conosco, amém? Deus está nos chamando a um nível profundo de relacionamento, porque Jesus está às portas, querido. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está preparando a noiva. Ele está preparando o meu e o seu coração, por isso que às vezes Ele cobra de nós algumas coisas. Mas eu creio que o Senhor está nos ensinando a ter azeite, e quando o noivo vir à meia-noite, e à meia-noite ouviu-se a voz do noivo sair ao encontro. E aí tinha 10, mas 5 não tinham azeite. E 5 tinham azeite tanto nas suas candeias, quanto nas suas botijas. Azeite diz respeito ao relacionamento que eu tenho com a pessoa do Espírito Santo. Queridos, há uma doce presença nesse lugar. Feche seus olhos, só mais um pouco. Uma doce presença aqui. Agora eu não consegui conter as lágrimas ali, eu comecei a chorar, porque Ele está nesse lugar, e onde estão 2 ou 3
a gente já conhece esse versículo, mas onde está a noiva, o noivo também está. Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, eu não vos deixarei órfãos. Então há uma doce presença aqui, o Espírito Santo, queridos, Ele está queimando aqui dentro do meu ser. Eu profetizo nessa noite que o Senhor vai mudar a estrutura do seu relacionamento com Ele. O que eu peço, Senhor, que desse lugar, ao encerrar essa reunião, Pai, nosso relacionamento com o Senhor seja, ó Deus, elevado a um nível que jamais imaginávamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Vamos ler juntos o texto. Eu estou lendo na Almeida século 21, eu gosto muito dessa leitura. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo. Deixa eu te situar aqui. Ezequiel está vendo uma passagem daquilo que vai acontecer no templo quando Jesus pisar o Monte das Oliveiras. Vai ter um templo lá, pastor? Vai. E é um memorial. O Senhor vai reinar desde Jerusalém em toda a terra, e esse dia está chegando. O Rei dos Reis, na qual a gente cantou nesse lugar nessa noite. E aí Ezequiel está vendo o templo no futuro, está vendo o templo no milênio. Só que Ezequiel também está vendo que nós vamos contextualizar para você nessa noite. Então volta comigo para o texto. Depois disto, depois de quê? Depois de uma profunda revelação que o Senhor trouxe para Ezequiel, o Senhor conseguiu trazer mais informações. Ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por debaixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo e ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente levando na mão uma corda de medir, e ele mediu 1000 côvados, que seria mais ou menos meio metro, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Diga tornozelo. Você está aí? De novo mediu 1000 côvados, oh meu Deus, é aqui a casa, gente. Dá um tempo para mim. De novo mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Diga joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. E ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Amém? Olha aqui para mim. Quando nós lemos as profecias dos profetas maiores, você tem ali Ezequiel, Jeremias, você tem Isaías, são considerados profetas messiânicos, porque o Senhor mostrou muita coisa daquilo que Jesus haveria de fazer nos dias dele, e haveria de fazer nos próximos dias que virão, na volta dele. Só que quando você chega lá no capítulo 37, eu acho que você sabe isso de cor, Ezequiel está falando de um vale cheio de ossos secos e muitíssimos secos. Ele fala que o vale, os ossos estavam tão secos que haviam rachados nesses ossos. E aí você lembra da experiência que o Senhor fala para ele: olha, profetiza aos ossos, crie peles, carnes, profetiza. E aí a Bíblia fala: e eu profetizei conforme aquele que me havia pedido. E aí ele vai continuando isso até chegar o corpo todo pronto, tudo organizado, mas faltava vida, zoe. E aí o Senhor faz uma pergunta e diz assim: Ezequiel, esses corpos que você está vendo aí na sua frente, eles podem voltar à vida? E aí ele diz: Senhor, eu não sei, tu sabes. Aí o Senhor fala assim:
profetiza sobre eles, diga assim, ó: vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos, traz vida sobre esse corpo. E aí ele fala: e profetizei conforme a voz daquele homem, e era um exército de pé, de muitíssimas pessoas. Deixa eu te falar o que é aquilo. Aquilo representa eu e você, o momento que o Senhor nos tirou do império das trevas, em que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Amém? Então representa no momento em que o Senhor nos deu vida. Eu nasci de novo. Algo aconteceu no meu espírito que estava morto, e aí eu pude de novo ter vida. O Senhor me trouxe vida. Eu nasci de novo. Mas quando nós chegamos em Ezequiel 47, o Senhor começa a mostrar para nós os níveis de relacionamento que Ele quer ter conosco. Querido, se você pegar a Bíblia de capa a capa, você vai perceber o quanto esse Deus quer se relacionar conosco. Desde a queda, o Senhor providenciou uma forma de nos relacionarmos com Ele. Desde a queda, aí eu gosto de falar para os advogados, o Senhor achou uma brecha na lei para poder nos conduzir de volta para o lugar, para a casa do Pai, para nos relacionarmos com Ele. Porque, queridos, eu e você nascemos para relacionar com esse Deus. Nascemos para falar face a face com Ele. Olha só, onde está Jesus na história? Quando o homem peca, a primeira pergunta não foi onde está Deus. A primeira pergunta é: Adão, onde você está? Sabe, deixa eu te dizer, quando eu e você pecamos, a pergunta não é onde está Deus. Deus sempre vai dizer: Ricardo, cadê você? Onde você está? Você está escondendo de mim, mas mostra-me a tua face. Cantares, ele diz assim: amada minha, tu que habitas, escondes nas fendas da rocha, sai-te, mostra-me, pois eu quero te ver, porque a tua face é melhor do que o vinho. Ele quer te ver. E aí a gente se esconde. Eu chamo disso de um shame game, o jogo do esconderijo, o pique-esconde. Porque, cara, para comigo e pensa. A primeira coisa que acontece quando eu e você pisamos na bola: eu vou na igreja, eu não vou orar, não, eu não vou nem confessar. Porque a primeira coisa que o diabo faz é dizer que você é indigno. A primeira coisa que o diabo faz é tentar fazer você acreditar que você é indigno. E aí vem o Senhor, e a Bíblia fala em Gênesis que o Senhor, ele estava ali com folhas de figueira, ou seja, esforço próprio para tentar, sabe, tampar o pecado. Você já tentou, por esforço próprio, esconder o seu pecado? Só que a Bíblia fala que o Senhor fez peles, roupas de peles para eles. Só que a gente não lê na entrelinha, que foi a primeira vez que Deus ensina que um inocente deveria morrer para cobrir os nossos pecados. O Senhor matou o primeiro animal lá no Éden e fez peles e colocou em Adão, e diz assim, ó: o sangue que eu providencio é que pode de fato te cobrir de todo pecado. E aí isso você vai ver que Adão começou a ensinar para os seus filhos sobre altar, sacrifício, oferecer sacrifício ao Senhor. Então, a primeira menção que nós temos, chamada de proto-evangelho, é quando o Senhor então faz peles, roupas para Adão. E aí a gente tem, queridos, anos e anos o Senhor tentando chegar perto, o Senhor tentando chegar perto de nós, o Senhor tentando se relacionar conosco. O diabo sempre na contramão dizendo não. Só que chegou um momento que o Senhor encontrou um povo e disse assim: eu vou escolher um povo, uma nação para mim, uma nação sacerdotal. E ser sacerdote é ministrar a Deus e ministrar aos homens. Aí o Senhor escolhe Abraão, e a partir de Abraão se forma uma nação.
Essa nação é levada para o Egito, e a razão dela ser levada para o Egito é para que a Bíblia estivesse entre nós, porque Israel não tinha a tradição escrita, apenas a tradição oral, e os egípcios eram ótimos para contar a história. Eu digo isso lá para o pessoal de teologia, a história da igreja, a história da Bíblia. E aí o Senhor ensina, coloca Israel dentro do Egito, aprende a escrever, a contar a história detalhadamente, põe Moisés para aprender, e Moisés foi o cara que conseguiu escrever o aramaico, o hebraico, foi ele que pensou, o Senhor deu a ele, não tinha tradição, Abraão não tinha tradição escrita, o Senhor leva o povo dele para um lugar, já pensando em mim e você, já pensando nessa palavra, e aí a partir daquele lugar, o Senhor começa então a dizer assim, eu quero me relacionar. O Senhor chama o povo dele, diz assim, jejuem 3 dias, não toquem em nada, sacrifiquem para mim, lavem suas vestes, tomam banho, e ao 3º dia eu vou subir no monte, vou descer o monte, vocês vão subir, eu vou me relacionar com vocês. Só que eu sempre digo assim, queridos, Deus, para se relacionar conosco, Ele às vezes precisa se esconder. Deus às vezes precisa, porque as tentativas sempre nos trazem medo. E aí a presença de Deus vem sobre o monte, raios, fogo, escuridão e tudo aquilo. E eles olham assim, Senhor, meu Deus, eu não vou subir lá não. Vai, Moisés, em meu lugar. E aí Moisés vai e diz, não, ele veio por vossa causa. Mas de tanto medo da presença, medo de serem consumidos, medo de morrerem, talvez a acusação do diabo dizendo assim, não suba, vocês vão fritar, olha o jeito que ele é. E aí o Senhor disse assim, Moisés, não vai dar certo essa história, não por mim, mas por eles. Construa uma casa, construa um tabernáculo, eu vou me esvaziar e vou habitar no meio deles. É a primeira menção do Emanuel, de Jesus em meio a nós. E aí ele vem, se esvazia, começa a habitar em tendas, e aí a gente conhece a história. Depois ele vai morar numa tenda chamada Tenda de Davi, e ele ficou lá durante 33 anos, 24 horas por dia, sendo adorado nos dias de Davi. E aí finalmente, queridos, alguns 1000 anos depois, Jesus vem. Ele se esvaziou com toda a glória, ele se esvazia e se torna semelhante a nós. Sabe, eu amo Cantares, e aí eu vou contar um segredo só para você de Cantares. O que ele fez? Esse Deus tão grandioso, tão poderoso. Capítulo 1 de Cantares fala a história da Sunamita e Salomão. A tradição oral diz, se você começar a ler o capítulo 1, acho que todo mundo vai ler hoje, diz que a tradição oral, você vai ler só essa parte que eu vou dizer, mas a tradição oral diz assim, que Salomão estava passeando pelas vinhas. E Salomão rei tinha mulher, gente. Menino. A minha, eu já estou com 3 lá em casa, já dá trabalho. Imagina. E aí Salomão, passeando pelas vinhas, ele encontra uma morena no sol. E aí ele desce da carruagem com toda a pampa de rei, toda aquela roupa, com tudo aquilo. E a tradição oral diz que quando a Sunamita olhou para ele, ela, perna para que te quero, porque ela, vergonha, medo, ao mesmo tempo, pensa, ele vai me matar, ele vai fazer qualquer coisa aqui, ele E aí Salomão ficou arrebatado por aquela mulher de uma maneira tão profunda. E aí você vai encontrar essa parte no capítulo 1. Ele volta no palácio, ele tira toda a roupa, pega a roupa de um pastor de ovelhas, coloca a roupa de um pastor de ovelhas, e no capítulo 1 ele chega perto dela como um pastor de ovelhas. Ele se esvaziou e veio como um pastor. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguém? Ele veio como pastor. Ele vem da forma que você consegue se relacionar com ele. Ele nunca vem da forma que vai nos trazer medo. Ele sempre vem da forma que você vai entender. E aí anos depois, no Monte da Transfiguração, e eu vou para o texto daqui a pouco,
Jesus está lá, Pedro, Tiago e João, os três íntimos dele. João começa o evangelho e o 1 João dizendo assim: o que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele diz de um relacionamento que ele tocou. E cara, lá na noite da ceia, esse me pega no meio. Quando Jesus está lá na noite em que ele vai ser traído, a Bíblia fala que João coloca a cabeça ali no peito dele e sabe, pergunta: Senhor, quem é? Aí Pedro faz sinal, e ele aqui pertinho: quem é que vai te trair? E Jesus fala: aquele que eu der um bocado. E aí quando ele descobre isso, ele consegue ouvir um... Você imagina um cara como eu e você, ouvindo o coração do Deus que criou os céus e a terra. Ah, Jesus, eu fico pensando, João, naquela noite, irmãos, pensando assim, sentindo o calor dele no peito, sentindo o coração dele. Por quê? Porque esse Deus, ele é tão íntimo, ele é tão simples. E aí às vezes a gente limita. Eu vou para o texto, calma, eu vou chegar lá. Eu fico pensando como foi aquela noite, cara. Os 12 deixaram ele, a gente só tem história de Pedro, a gente só tem a história de Judas. O Senhor tentou até o final resgatar Judas até o final. Na tradição, eu estava lendo sobre isso, como é a tradição naquela época. Se eu quero honrar o meu melhor amigo, se eu quero honrar a pessoa naquele lugar, naquela reunião, eu pego do meu copo, eu pego o pão e eu mesmo parto do meu copo e coloco na boca dele. Foi o que Jesus tentou fazer com Judas. Jesus vai tentar fazer isso com você até o final. Só que Judas pensou que por si mesmo ele poderia encontrar a redenção, por si mesmo ele poderia encontrar o caminho de arrependimento, e se partiu ao meio. Ei, se não for por ele, nós não temos acesso ao Pai. Você não consegue sozinho. Por isso que o Espírito Santo vem para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar como convém. Imagina só. E aí a gente tem no dia da transfiguração, e aí é um problema nosso. Está lá Pedro, Tiago e João. O Senhor aparece, transfigura diante deles o maior nível de intimidade, porque agora o Senhor está ali. O que Ele queria fazer com Israel, Ele está fazendo com 3 pessoas ali. Aparecem Moisés e Elias, 2 caras muito íntimos, talvez os mais íntimos de Deus no Antigo Testamento, tirando Enoque, que Jesus já pegou ele no começo da história. E aí o que acontece? Mais uma vez, eu e você querendo afastar de Deus. Senhor, que bom que nós estamos aqui, porque nós vamos fazer 3 tendas, nós vamos esconder de novo a Tua presença, nós vamos de novo bloquear aqui, porque nós somos indignos. Aí vem a Deus no texto diz assim: ouça meu filho amado, ele é meu filho amado. A ele ouvi. Eles com medo assim, e a Bíblia fala que eles colocaram o rosto em terra, com medo daquela voz intermediada ali. Jesus vem, coloca a mão no ombro e diz: não tem mais, essa voz veio por sua causa. Mais uma vez Jesus dizendo assim: eu sei que todo o resplendor do Pai lhe causa medo, porque na verdade vocês ainda não têm o corpo glorificado, ainda a minha obra não foi consumada, nós ainda estamos na lei, a glória dele vai te matar. Sabe, na lei você realmente não pode tocar nele, porque ainda meu sangue não foi derramado. E aí Jesus é intermediário entre Deus e você. Quando ele morre, acontece Ezequiel capítulo 37. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, seguindo o curso desse mundo, seguindo o curso do príncipe da potestade do ar. E aí ele vem e nos dá vida. E aqui começa a minha palavra de hoje. A salvação não é o fim.
Salvação é só o começo. Quando o Senhor mostra para Ezequiel o nível de tornozelos, Ele fala do nível quando eu e você, já nascidos em Deus, chegamos diante da presença de Deus. E esses rios, essa água que representa o Espírito, primeiro em Ezequiel 37, o Espírito é o vento que traz vida. Mas em Ezequiel 47, o Espírito é a água que refrigera. E o primeiro passo é quando eu e você molhamos o tornozelo, viemos então daquela sequidão, da morte, do deserto, e nos refrigeramos pela palavra. Tivemos o primeiro contato com Ele. Alguns talvez vêm na igreja e pela primeira vez sentem o refrigério do Espírito Santo. É quando aquele hino toca você. É quando uma palavra ela vem e toca você. É quando as notas do piano tocam você. É quando você não sabe explicar, mas o Espírito Santo mexe em você. Você volta para casa refrigerado. Você volta para casa, sabe, com um sentimento de que alguma coisa boa aconteceu naquelas 4 paredes durante 1h30. E aí de repente você quer mais. De repente você percebeu que aquele é um lugar não só de refrigério para você, mas um lugar na qual você quer estar. E aí nós chegamos nas águas até o joelho. Joelho diz respeito à devoção, joelho diz respeito à religião, joelho diz respeito à igreja, à casa de Deus. Então você está aqui na família, na casa de Deus, você tem águas até o joelho. Eu saí do mundo, tive o primeiro contato com o Evangelho, e agora eu estou na casa de Deus. Agora eu tenho uma família, agora eu tenho devoção, agora eu ajoelho diante dEle, agora eu começo a me relacionar com Ele, agora eu tenho alguns momentos com Ele. Só que o Senhor não nos deixa no átrio, o Senhor não nos deixa no lugar santo. Nós nascemos no Santo do Santo, e é para lá que nós vamos voltar. Por isso que a gente canta: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe viver. Porque eu vim de lá. E aí nós temos uma caminhada. Eu já não sou mais o novo convertido, aquele cara da água nos tornozelos. Agora eu já sou não mais aquele ministro, aquele cara que chegou ali, estou aqui na igreja. E aí os anos passam. Para alguns 20, para alguns 10, para alguns de nós 2, para alguns 1. Mas os anos passam. A nossa caminhada com Deus, ela vai caminhando, ela vai todos os dias. A gente vem aos cultos, a gente passa a ser dizimista, a gente passa a envolver com esse negócio. E aí nós temos a água até o meio. Aqui é o problema. Aqui é o ponto de decisão. Quando o Senhor fala com Ezequiel, Ele vai mostrando, mas chega no meio. E o meio, se você não sabe, é aquela famosa crise que nós temos. Casamento tem a crise do meio, a crise dos 3, depois dos 7, dos 14. E a semana passada eu passei os 14, aleluia. Acho que agora não acaba mais. Mas o meio é algo importante na nossa vida. O meio é onde define todas as coisas. Por quê? Por que Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos? E no meio dos anos, a fase conhecida, porque meio é um lugar que talvez eu e você mais desistimos. Quando eu vou aconselhar um casamento, eu percebo que no meio da história é onde eles mais desistem. Quando eu vou aconselhar um novo convertido, é quando ele está no meio do processo, ele desiste. Quando eu vou aconselhar um pastor, quando ele está no meio da caminhada, gente, eu tenho 38 anos, vou fazer, aconselho pastores, só Jesus para isso. E eu vejo que no meio da caminhada é onde eles desistem, onde vem as crises, se é isso mesmo. Porque o meio define, olha aqui, eu tenho o final, e o meio é exatamente a mesma distância que eu tenho para voltar, eu tenho para avançar. Se eu desbravei até agora, agora só falta um pouco.
Só que eu estou cansado no meio. Só que eu estou exausto no meio. Só porque no meio eu estou em dúvida se eu continuo ou não. É o meio. É o meio onde eu ainda tenho controle. Eu sou um bom crente, eu sou um bom pastor. No meio eu sei fazer tudo isso aqui, eu aprendi, a gente aprende a ministrar, a pregar, a gente aprende esse negócio. No meio. Só que no meio é onde nós encontramos a zona de conforto. No meio onde a maioria das pessoas estacionam. Elas estão há 20, 30, 40 anos na igreja. Elas nasceram no Evangelho. Elas tiveram uma vivência, experimentaram coisas tremendas em Deus. Mas elas estacionaram no meio. Porque o meio ainda tem o controle. No meio Deus tem a metade. No meio Deus só ocupa a metade da minha vida. Eu ainda escolho para onde ir. No meio ainda tenho a decisão. No meio ainda posso voltar atrás. No meio ainda posso chegar e assentar e assistir o culto. No meio eu posso vir e tomar a ceia. Eu estou salvo. Eu tenho uma caminhada com Jesus. Se Ele vir agora eu vou para o céu. É o meio. Só que o Espírito Santo nunca nos deixa no ato, nem no santo lugar. O nosso lugar é o santo dos santos. O Espírito Santo nunca vai te deixar em paz, porque Ele quer nos levar ao descontrole das águas profundas. No meio lugar de decisão. Meio lugar onde eu penso se eu volto atrás ou não. Os que não voltam atrás estacionam. E quando eu falo de estacionar, escute, não é de trabalhar para Deus aqui. Quando eu falo de estacionar é no meu relacionamento com Ele. O casamento, quando ele está no meio, o romance foi embora. É no meio que a gente precisa decidir se vale a pena trazer um buquê de flores inesperado. É no meio que eu preciso decidir se eu vou levar ela para jantar, como eu fazia quando namorado. Ezequiel capítulo 2, Jesus fala assim: eu amava quando você era jovem no deserto. Como você se relacionava comigo. Como você os seus olhos brilhavam quando eu estava com você, Israel. Só que agora você entrou na terra prometida. Só que agora você passou no concurso. Só que agora você está ganhando 5 vezes mais do que no começo. Só que agora você tem uma casa nova, um carro novo. Só que agora vocês têm uma igreja nova. Só que agora vocês têm estrutura. Só que agora você tem tudo e agora você não me quer mais. É o meio. É quando eu alcancei aquilo que eu queria. É quando eu queria passar naquela faculdade, naquele vestibular, eu passava as madrugadas e eu orava mais do que estudava. É quando eu estava desempregado e eu dizia: Senhor, muda a minha história. Senhor, eu vou dizimar mais. Senhor, eu vou ofertar mais. Eu sei que é para a obra. Senhor, eu vou fazer mais na obra. Senhor, quando eu estiver estabilizado. Senhor, quando eu estiver estabilizado, tiver as minhas coisas, eu vou me dedicar à obra. E aí chega esse dia, é o meio. Eu tenho minha casa, eu tenho minha profissão, eu tenho meu carro. Eu tenho tudo, mas eu não tenho Ele. Qual o nome dessa igreja? A igreja de Laodiceia. Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. O meio. O meio é um lugar de decisão para mim e para você. Vou ser salvo, pastor? Vou. Desculpa, vai. Pastor, vou para o céu? Vai. Pastor, Deus vai continuar me abençoando? Vai. Só que aquilo que você poderia experimentar de sobrenatural, de profundo, de grande, nele, você não vai experimentar se você não tomar uma decisão. Diga assim: eu preciso tomar uma decisão.
É no meio que eu preciso pensar, se eu continuo essa história com toda a força até alcançar o alvo, corramos com perseverança ao prêmio que nos está proposto. É no meio que eu preciso decidir, sabe, no meio as perguntas vêm, no meio as coisas acontecem, porque no meio eu tenho que pensar assim, ou eu entrego o controle completo para Ele, ou eu vou continuar esse crente há 20, 30 anos que vem. E eu digo para vocês, estar nesse lugar é muito chato. Quando se torna mecânico, é chato demais da conta. Orar é chato, pregar é chato, ir na igreja é chato, o louvor é chato, o pastor é chato. É o meio. E eu aprendi com um pastor meu, ele disse assim: Ricardo, quando você tem algo de Deus, uma fome por Deus, você vai lá naquela assembleia de 3 pessoas cantando, você sai de lá cheio do Espírito Santo. Você vai naquela igreja que tem 10 só, ô capeta. Você vai na igreja que tem 10.000 pessoas, tiro agudo. Eu estou encerrando, tiro agudo. Você vai na igreja de 10.000 pessoas e você sente Ele. Você vai na de 3, você sente Ele. Por quê? Porque o que move você não é mais emoção. O que move você é uma certeza de que Ele está lá, de que você relaciona, você conhece Ele todo dia. Todo dia. Não é o lugar, é a pessoa. Não é o lugar, é quem está aqui. É quem está aqui. Não é o lugar, nunca foi. O Ministério Zoe nunca foi sobre nós, nem sobre o que devemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. É Ele. E aí eu me peguei, uns anos atrás, o sino, ouviu-se o noivo à meia-noite. Anos atrás eu pensava que esse mal não atingia pastores. Eu achava que quem estava com o microfone na mão não era nunca atingido pela inércia da mecânica, pela oração mecânica. E aí eu me peguei no meio. Eu me peguei fazendo as coisas de maneira mecânica. Aí o Espírito Santo me disse assim, entrega tudo. Entrega tudo. Mas entrega sem medo, porque, sabe, a gente tem medo assim, mas se eu entregar a minha faculdade, que eu gastei anos, madrugadas, e se eu entregar o meu trabalho, que eu gastei, Senhor, o Senhor tem certeza? A gente esquece que quando Abraão entregou Isaac, ele teve ele de volta. Que Jesus queria, na verdade, não era a bênção que Ele te deu, Ele queria o seu coração. O que Jesus quer não é arrancar você da faculdade, daquele emprego, da sua profissão. Jesus não quer arrancar as coisas que Ele te deu, porque os dons, as bênçãos são irrevogáveis. Aquilo que Ele te deu é seu, e se você perder como o filho pródigo, Ele te dá de novo. O que Jesus quer é o seu e o meu coração. Deus que tem tudo, não tem uma coisa, o meu coração. Por isso que Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Pastor, mas e se eu perder? E se eu perder a minha vida nessa história? E se eu entregar e de repente Ele me levar para a Somália, para o Afeganistão? A gente está enviando agora um missionário para o Afeganistão. Por isso que eu estou com cara de árabe, porque eu estou fazendo isso em homenagem a ele. E aí eu tenho orado pelos povos árabes já há um tempo. Eu tenho dito: Senhor, eu quero os povos muçulmanos da terra. A gente está enviando Firmino, que o nome dele é Paulo. A gente teve que mudar para Firmino, para tirar tudo do evangelho. E ele vai como, missionário ali, escondido. Porque se pegarem ele, pensa em milhões de formas de se matar o Paulo. Pastor, e se entregar por inteiro e Ele me fizer perder a vida? E se essa entrega que o Senhor está falando me custar? Deixa eu te dizer, se perder a sua vida,
vou te dizer o que vai acontecer. Estevão, ajoelhado, pedras vindo na sua direção, pedras, pedras, pedras. Sabe, está com medo de perder a vida? Escuta, Estevão, pedras, pedras, milhões de pedras, milhares, tamanhos diferentes, vindo sobre ele, a carne sofrendo, dores profundas, sabe, um constrangimento, cuspindo, xingando Estevão, sabe, pastor, eu posso perder minha vida? Pode, mas olha, escute, Estevão, pá, pedra, Estevão, eis que vejo os céus abertos e alguém, o Filho do Homem, assentado à direita de Deus. E ele disse: Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Eu estou indo aí, Senhor, mas eles não. E aqueles que estavam ali atirando, e a face de Estevão era como de um anjo. Está com medo de perder a sua vida? O que você vai encontrar na porta? É a certeza de que Ele estará lá. Pastor, a vida não, mas e o restante? Deixa eu te dizer o restante. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Quando você perde, aí você ganha. Quem é grande é pequeno, quem é pequeno é grande, quem é pobre é rico, quem é tolo é sábio. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele está nos chamando a águas profundas, a níveis de entrega. Se Ele sabe o que é melhor para nós, então por que não entregar tudo a quem te deu tudo? Por que não entregar tudo àquele que tudo se deu por mim e por você? Por isso que eu não posso entregar só a metade. Eu não posso entregar a metade para o Deus que me deu tudo. Eu não posso entregar meio Ricardo para um Deus que se entregou por inteiro. Eu preciso, sem medo, fazer como Ezequiel, agora para essas águas. Não tem como atravessar, não tem como fazer nada, simplesmente se lançar e deixar que o rio te leve. É deixar, dizer: Deus, eu tenho controle, tive controle até aqui, eu decidi muita coisa na minha vida até aqui, mas a partir de hoje eu estou deixando tudo nas suas mãos, e eu sei que o Senhor tem os pensamentos mais altos que os meus pensamentos, os caminhos mais altos que os meus caminhos, assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. O problema é que nós temos medo desse Deus. Então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. Ah, Jesus. Quando nós entregamos tudo para Ele, queridos, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Deus está nos chamando nesses últimos dias a um nível de relacionamento mais profundo com Ele. E eu não estou falando de relacionar, vir à igreja, isso é bênção, isso é o nosso relacionamento coletivo. Ele está falando de algo mais profundo, mais íntimo, do dia a dia. Deus está te chamando para ser louco. Você está lá no seu trabalho, pessoa, mas está falando com quem? Com Deus. Você está lá no ônibus indo lá para Ângulo. Nossa, te adoro, te adoro. Quem está falando aí com Deus? Você está lá, dentista.
O que é isso? Falando com ele. As meninas, as pastoras, as irmãs da salinha esconderam segredos para nós. E os segredos estavam lá desde sempre. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração, se quiser. O segredo estava lá, na raiz. Só que eu e você crescemos. Chegamos até o meio do negócio. Tudo ficou chato. Talvez, não sei quanto a você, talvez você já passou por 20 igrejas e descobriu que o problema não estava nas igrejas. O problema sempre foi junto com você, chama-se Ricardo. Diga seu nome. É você o problema. O problema é que eu e você... Deixa eu te contar um negócio. Vou te contar o problema. Deus não é mau. O peixe só pode viver porque ele precisa da água. Quando Deus vira para nós e fala assim: venham a mim para que vocês tenham vida, Ele está dizendo assim, ó, se você não vir, eu vou te matar. Não, é porque eu e você nascemos como peixe, ligados à água. Se eu e você não estamos ligados à água, a gente morre. Se nós não estamos ligados nele, que é a vida, e a vida era a luz dos homens, nós vamos morrer. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e outros que morrem. Porque a razão de tudo isso aqui tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou do meu amado, ele é meu. Assim como a corça anseia pelas fontes das águas, assim anseia a minha alma por ti, amado meu. Eu e você precisamos dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele não tem vida. Sem ele não tem história. Sem ele não tem cor. Sem ele não tem alegria. Porque ele é tudo. Cristo é tudo em todos. Ele. É por ele que nós estamos aqui. E é ele que o Espírito Santo sempre vai te ensinar a guiar em toda a verdade. Jesus disse: o Espírito Santo falará de mim. Ele vos ensinará a respeito de mim. Por que eu preciso me relacionar com Deus? Porque eu preciso aprender sobre quem me criou. Porque eu preciso aprender a ter vida nele. Porque sem ele eu sou como aquele peixe fora d'água, fadado ao fracasso, à morte. Tudo é por ele. Vamos ficar de pé. Talvez você chegou aqui na igreja agora, seus pés estão pisando no refrigério do Evangelho. Você percebeu que tem uma coisa diferente nesse ambiente. Você percebeu que nesse lugar te dá vontade de chorar. Você percebeu que tem uma coisa diferente aqui no ambiente. Talvez você já esteja ali nos joelhos. Você é um pastor, é um líder, é um ministro. Você está aqui. Talvez você está há 20, 30 anos no Evangelho aqui também. E tudo está tão sem graça. Deixa eu te dizer, só por que está sem graça? Porque Ele dá fome para que você corramos para comer. Ele deixa a coisa sem graça para eu e você acordarmos que aqui não é o nosso lugar parados, estacionados,
espiritualmente no mesmo lugar ali anos e anos. Já passei por tanta igreja, pastor. Ele dá fome para que você lembremos que a gente precisa comer. Ele te dá o desânimo para você lembrar que você precisa encontrar as fontes de água viva. Ele jamais vai te deixar estacionado no meio. Abacuque, Deus aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a fase é conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Oh, papai. E alguns meses atrás eu disse: Jesus, eu estou cansado, pai. Estou cansado de igreja, eu estou cansado de ovelha dando trabalho para mim. Eu estou cansado, eu queria ir para, sei lá, para o Caribe, Jesus. O Senhor está me mandando lá para pregar lá para um monte de gente. Eu descobri que o que estava faltando é que o Senhor estava me chamando para um nível mais profundo. Nesse nível profundo, irmãos, isso aqui, ó, não faz diferença. Nível profundo, a gente não briga mais por isso aqui, nem por isso aqui. Nível profundo, a gente simplesmente levanta as mãos e diz: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. A gente simplesmente é levado. Não faz nem força o pessoal do louvor. Por quê? Porque eu ando com ele todo dia, eu caminho com ele todo dia, então aqui é só a reunião dele com todo mundo. Vamos falar com ele. Eu te disse que ele vai te chamar mais perto. Você sabe por que ele está fazendo isso? Nos preparando para quando ouvir a trombeta, nós vamos ouvir o nosso nome. Ele está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Meu nome irá chamar. O rei está voltando. Para rios purificados, águas purificadoras aí, cara, tá, ajuda eu aí, cara. Ezequiel viu, eu gostei dessa galera, essa galera é massa. Ah, papai. Ezequiel viu 4 níveis. Nenhum desses níveis é estacionado. Escute, presta atenção, olha aqui para mim, minha mãozinha. Nenhum desses níveis ele fala para a gente parar, exceto o quarto. Ele mostra um nível e diz: você chegou até aqui, eu medi, beleza, vem. Aí ele mostra, vou te falar o que tem para você aqui, tá bom? Você, beleza, tornozelo, deixa eu te mostrar um outro aqui. Aí ele mede, vem. Aí a gente chega nele. Aí ele mede até a cintura, é o meio da caminhada. Vem. Aí ele vem. Eu não sei nadar. Senhor, eu não sei o que é perder o controle de tudo. Eu não sei o que é isso.
Eu fui controlado até agora e, aliás, me ensinaram a ter o controle até agora. A administração fala que controle e planejamento. Senhor, controle, eu preciso ter o controle do bisturi. Senhor, eu preciso ter o controle da televisão. Me ensinaram o controle até aqui. O Senhor está me dizendo para jogar tudo isso fora. Vem, águas que não se passam a nada, não será nada. Bora Jesus, bora Jesus. Quem quer bora Jesus aí? Quem quer bora Jesus? Eu quero bora Jesus. Bora Jesus, bora Jesus. Ah, papai. Você quer bora Jesus? Levante suas mãos nesse lugar. Jesus, eu quero. Só que eu tenho medo, Jesus. Diga para ele: Senhor, eu tenho medo desse negócio. Eu sei que tem esse rio, eu sei que tem mais, mas pensa num homem medroso, Jesus. Ah, papai. Se lance. É só assim que começa. Jesus, tá, beleza. Tá aqui. Eis-me aqui. Levanta suas mãos, começa a falar com ele: Senhor, eu tenho medo desse negócio. Oh, quero beber. Diga só a ele: do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Oh, Jesus, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Peraí. Eu não te contei o que tem pela frente em águas profundas. Eu preciso te contar. Ele nunca faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Ele nunca faz nada sem te contar para onde ele está indo. Nesse nível aqui, quando eu entrego tudo, no momento que eu estou nas águas profundas, começa um outro estágio. Aqui é o objetivo dele. Qual, professor? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora eu não sou só nadador, mas o rio passa através de mim. Agora eu sou o rio, eu sou um com ele, ele é um comigo. Nós somos um. Rios de água viva fluem. Agora eu sou canal dele. Agora onde eu vou tem água. Agora onde eu vou tem fluir. Onde eu vou tem vida de Deus. Ah, papai.